Nós estamos na penúltima lição, bênçãos e maldições e Cristo. Desafios ilimitados a um povo limitado e a solução. A leitura proposta aqui é Deuteronômio capítulo 27 e 28 completo. Nós vamos ler algumas dessas passagens no decorrer da lição, mas eu queria que a gente fizesse uma leitura em Deuteronômio 26, 16 a 19. Hoje, o Senhor teu Deus te manda cumprir estes estatutos e juízos. Guarda-os, pois, e cumpre-os de todo o teu coração e de toda a tua alma. Hoje, fizeste o Senhor declarar que te será por Deus, e que andarás nos seus caminhos, e guardarás os seus estatutos e os seus mandamentos, e os seus juízos, e darás ouvidos à sua voz. E o Senhor, hoje, te fez dizer que lhe serás por povo seu próprio, como te disse, e que guardarás todos os seus mandamentos, para assim te exaltar em louvor, renome e glória sobre todas as nações que fez, e para que sejas povo santo ao Senhor teu Deus, como tem dito. Acho que essa passagem resume bem essa nossa lição de hoje, que fala sobre bênçãos e maldição, fala sobre a aliança de Deus, compromisso que nós devemos ter em relação à aliança, e a gente percebe a importância, desses textos, como a gente tem sempre enfatizado, esses textos do Antigo Testamento, porque eles são quase que uma figura do que será nos céus. Então, quando se fala de bênçãos e maldição na terra, lá no Antigo Testamento, a gente pensa que hoje em dia nós temos a lembrança, se fosse comparar com depois, quando nós morremos, a bênção e a maldição, que é o céu e o inferno. Então é uma figura, até, digamos assim, menor, para que a gente tenha a ideia dessa questão que virá. Até já adiantando, quando se fala das bênçãos, é um texto menor, depois quando se fala da maldição, fala de um texto maior, a lição explica um pouquinho sobre o porquê disso, mostrando como que Deus é bondoso para conosco, do que Ele está nos livrando. E já pensando na vida eterna, como que Deus é bondoso e misericordioso para conosco e nos dará a paz e a vida eterna, nos livrando da morte eterna, que é o que nós merecíamos. É uma lição que nos leva à humildade e à reflexão sobre como nós estamos vivendo, como nós devemos nos comportar em relação a Deus. Introdução. Aqui nós temos a questão, que já falamos em umas lições anteriores, que Deus sempre promete as bênçãos para o povo, Deus abençoa o povo, retornando lá, lembra da lição, da saída do Egito, o povo clama e Deus é com ele, abençoa. Nós temos vários exemplos do povo ser abençoado, também exemplos em que a ira de Deus vem sobre homens maus e sobre aqueles que afastaram-se de Deus. E nós encontramos aqui, mais uma vez, Moisés instruindo a Israel que eles deveriam andar nos caminhos de Deus, porque bênçãos e maldição fariam parte desta questão, dessa aliança do povo com Deus. Então diz aqui a lição que Moisés instruiu a Israel, mostrando como deveria assumir o compromisso de fidelidade a Deus.
e exemplificando como a bênção ou a maldição do Senhor se manifestariam no decurso da história deles. Isso vai também nos ajudar a compreender o compromisso que nós temos com Jesus, com a palavra, e o que isso faz, né, de diferença, qual é o efeito disso na nossa vida, de vivermos com Jesus, né, o que isso traz na nossa vida. Ponto 1, a lei para a nova geração. Então, se você estiver aí com a sua Bíblia, nós não vamos ler, mas Deuteronômio 27, deixar aberto aqui a Bíblia. Deuteronômio 27, de 1 a 9. Então essa primeira parte, ela que faz parte do discurso de Moisés, e da mesma forma que quando Moisés desceu lá do Monte Sinai, ele fez um discurso e aquelas pessoas se comprometeram a servir, mas nós sabemos que infelizmente aquela geração se perdeu e eles não entraram na terra. Agora um novo discurso é feito para uma nova geração que atravessaria o Jordão, ou seja, aqueles que estariam entrando na terra. E houve assim então um discurso onde Moisés fala para que eles pudessem se comprometer, obedecer à lei do Senhor. E aqui alguns detalhes, né, que são até de certa forma curiosos para nós. Tá? O que Moisés disse para aquelas pessoas que iriam entrar na terra? Eles tinham que cumprir alguma coisa, eles tinham que fazer alguma coisa, além de amar a Deus, de seguir a Deus? Então, aqui fala um pouquinho sobre isso, que ao chegarem na Canaã, deviam ir até uma região central, tomar pedras grandes, pintá-las de branco e escrever as palavras da lei. Então, quando vocês entrarem na terra, vocês vão lá para o centro dessa terra, umas pedras gigantes, vocês vão escrever. Como diz aqui a lição, não dá para saber o que detalhadamente eles escreveram. Poderia ser parte do livro de Deuteronômio, sobre a aliança, os 10 mandamentos, mas o que deixa-se claro aqui é que as instruções de Deus deveriam estar à vista, deveriam estar claras. E aí a gente entra nessa questão de que as Escrituras são a chave do nosso relacionamento para com Deus. O povo entra e ele tem um compromisso. Olha, vocês têm uma lei, vocês têm um mandamento, vocês têm uma instrução a seguir. E todos devem saber, ela deve ser vista por todos, até por aqueles que não querem a seguir, porque ainda haveriam pessoas naquela terra, né? Eles deveriam tomar a terra, mas ainda haveriam pessoas naquela terra que não seguiriam a Deus. Mas a palavra estaria ali em evidência, era chave. Também fala que eles deveriam construir um altar, onde eles iriam oferecer os sacrifícios e levar as ofertas. São detalhes que se remetem também a Jesus, o sacrifício. Mas eu achei mais curioso aqui essa questão da lei, né? Que é enfatizado nesse ponto 1, a lei para uma nova geração. Ou seja, eles deveriam pintar essas pedras de branco e escrever a lei de Deus. A aliança de Deus, ela permanece, ela perdura de geração em geração. O Senhor não se esquece de suas promessas. Aqui na segunda parte desse primeiro ponto, a gente vê a lição dando essa ênfase. O Senhor não se esquece de suas promessas. O
O Senhor não se esquece de suas promessas. Os pecados aconteceram, uma geração nem pôde entrar na terra, mas a geração seguinte foi permitido que eles entrassem na terra. Só que não é simplesmente entre na terra, mas assumam compromisso. Vocês têm um compromisso. E assim, irmãos, é até hoje. Nós somos essa geração que vai passando de geração em geração. Nós somos parte dessas gerações aí, né? Daqueles que encontram a misericórdia. O texto aqui diz que até 1000 gerações daqueles que o amam e guardam os seus mandamentos, Deus concede a tua misericórdia. Mas é requerido de nós também compromisso com a palavra. Promessas, mas ao mesmo tempo compromisso com a palavra. Isso algo que vai se estendendo, né? Ainda hoje existem aqueles que se afastam, que se desviam. Nós também nos afastamos da palavra, nos desviamos. Mas se nós tivermos essa palavra bem viva, né? Hoje ela não está escrita numa pedra no centro da cidade, mas está por todo lugar, né? Graças a Deus nós temos acesso à palavra, nós temos a igreja do Senhor Jesus que prega essa palavra, né? A oportunidade da gente estudar a palavra de Deus, presencialmente, né? A oportunidade que nós temos, alguns não têm, mas nós temos oportunidades de ouvir e com que essa palavra venha corrigir-nos, levar-nos para o caminho. Infelizmente, muitos ainda se perdem hoje, mas nós somos aqueles que devem não julgar os outros, né? Nós devemos pensar e refletir sobre a nossa vida. Então, esse primeiro ponto, irmãos, se alguém quiser comentar, ele nos traz essa questão interessante. O povo fracassou. Moisés instruiu e o povo fracassou. Agora Moisés vai instruir novamente um segundo povo que vai entrar na terra. As instruções é que eles levassem a palavra, escrevessem a palavra lá numa pedra, fizessem os sacrifícios que demonstrava também que eles criam em Deus. E assim outras gerações seriam abençoadas. Nós podemos refletir nessa importância que precisamos seguir na palavra. E como é difícil, né, irmãos? Porque o mundo está aí, com suas ideias, com suas tentações, com essa minimização, né, das leis, da verdade. Não precisa fazer assim não, de qualquer jeito está bom, né? Mas nós devemos pensar que nós temos um compromisso pessoal com Deus. Ninguém vai prestar conta por nós. E se a gente for seguir os maus conselhos, tem bastante por aí, né? Mas a gente deve seguir o que a Bíblia nos ensina. E assim nós estamos seguros nas promessas de Deus. Alguém quer comentar esse primeiro ponto? No final do primeiro parágrafo aqui da segunda página, pastor, tem um pontinho interessante. Fica claro que não há futuro para o povo de Deus sem que a sua palavra tenha um lugar central e visível para todos. Então, acho que a tarefa nossa é isso, fazer com que o nosso viver mostre de certa forma isso. Talvez não com muita clareza, porque nós não somos tão bons, tão capazes, tão santificados assim, mas na medida do possível é preciso que a gente se preocupe com isso. Porque se nós formos colocados como luzeiros, a luz pode ser muito forte, meia fraca, mas ela não pode deixar de ser luz.
É verdade. E não parece tão claro assim, né? A gente percebe que parece que as pessoas não acham que é tão importante a palavra, porque não há tanto estudo, não há tanta preocupação em seguir a palavra. É difícil julgar, né, irmãos? Eu estou julgando aqui, mas às vezes é o que a gente percebe assim, em relação às coisas, né? Mas vamos lá. Há essa preocupação, na verdade, né? E aqui, ó, fica claro que não há futuro para o povo de Deus. Não há futuro. Sem que a sua palavra tenha um lugar central e visível para todos. Volta lá na parábola lá da luz, né? Não se acende uma luz para colocar embaixo da cama. Mas ela tem que ser vista. Não, a gente não pode fazer para ser visto, não, porque as pessoas vão ver que eu sou muito bom, muito espiritual. Não, nada disso. Mas para que a glória de Deus seja vista através de nós. Senão, o que nós estamos fazendo? Ponto 2. Maldições para os que se afastam. Deuteronômio 27, de 11 a 26. Aqui também é um fato curioso, que além de chegar lá na terra, construir o altar do sacrifício e pintar essa pedra de branco, escrever nela, havia um fato aqui, em que 2 grupos foram divididos para uma cerimônia. As tribos de Simeão, Levi, Judá, Issacar, José e Benjamim deviam estar sobre o monte Gerizim para abençoar o povo de Israel. E as tribos de Ruben, Gade, Asser, Zebulon, Dan e Naphtali estariam no monte Ebal para amaldiçoá-lo. Desta forma, todas as tribos se postavam como testemunhas dos benefícios, benefícios e juízos da aliança. Testemunhas dos benefícios e juízos da aliança. Lendo essa lição, acho que deu para entender um pouquinho melhor o que significa isso, né? Porque a gente sempre lê, tem essas listas aqui, tem essa citação, mas não é estranho. Você pode pensar estranho, mas para que tem um povo lá para amaldiçoar? Não é que o povo iria amaldiçoar, ele iria, é como se fosse uma pregação, ele iria anunciar. Se você fizer isso, você será amaldiçoado. Ou seja, aqui diz, seriam proclamadas 12 maldições. Então, a ideia aqui é que eles estariam ali como se testemunhando o que acontece com quem não faz as coisas que a Bíblia diz. Ou quais são essas coisas? Então, primeiro quais são essas coisas, que é esse tópico. Quais são essas coisas? E diz aqui a lição, os levitas deveriam se postar entre as montanhas e proclamar maldições contra aqueles que quebrassem a lei. As maldições, aquelas maldições diziam a respeito de pecados ocultos, há pecados ocultos ou de difícil comprovação. Então, como se proclamando para que Deus fosse o juiz daqueles pecados que a comunidade não conseguiria combater. Então eles iam lá para esse lugar do monte e falavam. Então qual que é essa lista aqui? Resumidamente tem aqui na nossa lição, as 12 maldições aqui, falava sobre desprezar os pais, limites de propriedade, né? Você roubar a propriedade, uma parte da propriedade, prejudicar o cego, sobre os direitos dos fracos, né? Então havia sempre essa questão de você ir contra uma pessoa humilde, né, explorando essa pessoa. Quem prejudicasse os cegos, os fracos, pecados sexuais, aqui fala sobre incesto, sexo com animais, assassinatos não resolvidos, né, praticados por dinheiro, alguém que pagava o outro para matar. Mas o curioso que diz aqui, por fim, aqueles que não confirmassem as palavras de lei e não as cumprisse. Olha aqui o texto, é Deuteronômio 27, 26. Maldito aquele que não confirmar as palavras desta lei e não as cumprindo.
E todo o povo dirá amém. Então, diante de cada palavra, o povo dizia amém. Mas eu penso aqui que a ideia é exatamente ter esse grupo para anunciar essas maldições, né? Mais uma vez repito, né? Não é que tinha alguém lá para amaldiçoar os outros, rogar praga no outro, não. Era para alertar as pessoas que quais eram os pecados. Essas próprias pedras brancas escritas já eram um alerta, né? Falando, olha, isso aqui, se você descumprir isso, você está desrespeitando, você será amaldiçoado. Então essa questão de bênção e maldição, ela sempre esteve aqui, né? Clara. Não é? Deus faz bem para o povo e vocês vivam do jeito que vocês quiserem, façam o que vocês quiserem. Há um compromisso, sempre essa ideia de termos um compromisso com o Senhor. Precisamos observar que o pecado é o principal aspecto que devemos reparar nessa discussão. E se a gente for analisarmos, a gente tem um conceito muito desequilibrado em relação a pecado. A gente sempre ouviu falar que pecado é pecado. Mas como a gente estava falando hoje cedo, né, na mensagem, como muitas vezes um determinado pecado, ele tem maior volume. Aí vamos dizer, vamos cancelar a pessoa, essa pessoa deve morrer, deve ser apedrejada. E aí vem um linchamento que muitas vezes até é maior do que o pecado que a pessoa cometeu. Quando a gente leu aqui sobre os 12 maldições, os 12 pecados, né, proclamas aqui, tem desprezar os seus pais. Não é interessante? E quantas vezes até adultos desprezam seus pais? Aqui tem de perverter o direito do mais fraco, prejudicar um cego. Eu estava vendo uma vez uma pessoa falando, né, que a gente tem muita dificuldade de auxiliar o cego. E há muitas formas de facilitar, né? Por exemplo, na cidade, com rampas, existem uns lugares que eles pisam, que eles sabem que eles podem andar por ali, né? Aí uma pessoa que é praticamente cega estava contando que ele foi numa farmácia e viu que a farmácia tinha aquela rota. Só que a construção era só na calçada da farmácia. E aí você vê, até tinha uma certa intenção de fazer o cego saber entrar na farmácia, né? Porque ele guiava direitinho. A hora que ele saía da farmácia, pisando naquela guia lá, que eu não sei muito bem como funciona, vocês acreditam que acabava a guia e era de frente para um poste? Ele falava, era perfeitamente para você acabar de sair e você andando acreditando que dava, batia com a cabeça no poste. Então, pecou, será? Nós pecamos, porque às vezes não damos valor a essas coisas. E eu estou dizendo aqui, né, de um exemplo ou de outro, mas qual que é a questão, irmãos? Que se nós não seguimos a palavra, aquilo que o Obed falou há pouco, né, nós devemos seguir a palavra, nós devemos ouvir a palavra, porque senão nós não estamos segundo a palavra, segundo a vontade de Deus. Afastar-se dessa palavra nos causa tristeza, nos causa ruína, e nós precisamos seguir. O pecado é o principal aspecto que devemos reparar nessa discussão. A prática dele traz maldição e devemos ter plena consciência disso. É mais uma questão, irmãos. Às vezes nós não temos a consciência do quanto o pecado nos faz mal. Mas não tem problema. O quanto que isso afeta a minha alma, meu coração, a minha vida, o meu testemunho, o quanto que isso me afasta de Deus. Vamos seguir? Parece, pastor, que às vezes as pessoas esquecem que o pecado só faz mal a ele. Não. Faz mal à comunidade, faz mal à família, faz mal a todo mundo.
Eles acham assim, não, minha vida cuido eu, cuido você da sua, não sei o quê, e por aí vai. É mentira isso. Isso é coisa de pecador mesmo. Por quê? Só repetindo, comece fazendo mal ao próximo, depois a família, e por aí vai. Então o estrago é muito maior do que se pensa. Ele está fazendo mal para ele. Não, ele não está fazendo mal só para ele, não. Ele faz mal para a comunidade. Imagina alguém vivendo em pecado dentro da igreja, vai causar problema para a igreja, e assim por diante. E nem sempre a gente se lembra disso. Eu errei, você errou. Isso, quais as consequências que isso trouxeram para o próximo, para as pessoas próximas. Então é bom a gente ficar lembrando disso também. Meu pecado não é só problema meu, é problema dos outros também. Porque muitas vezes a pessoa erra por causa de alguém ter balançado um vaso. Então é preciso estar atento. Então, até aqui, irmãos, nós vimos que Moisés, seu discurso, orienta o povo. Eles deveriam entrar naquela terra, escrever lá na pedra, oferecer os sacrifícios, e também deveriam proclamar o que não era o agrado do Senhor. Trazendo para os nossos dias, nós também somos chamados a ter a palavra como centro da nossa vida, a anunciá-la. E aqui também é uma coisa importante, anunciar não é só falar das bênçãos, mas é falar também daquilo que é pecado, porque a gente vê muitas igrejas hoje que não tem essas duas tribos, né? Tem só uma tribo. Não, vamos falar a bênção. O Senhor vai dar a bênção para você, o Senhor dá a salvação para você, mas tem que ser cobrado. Você não pode mentir, você não pode roubar, você não pode tratar mal o seu irmão, você não pode adulterar. Nós temos que ouvir. Eu sempre falo isso. Mas a gente já sabe. A gente já sabe, mas a gente precisa sempre ouvir. É igual uma criança que já sabe, mas você tem que falar 10 vezes com ela, porque nós precisamos ouvir, porque nós precisamos transformar em prática aquilo que a gente já sabe. A gente só transforma em prática quando aquilo está na nossa convicção mesmo. Nós somos convencidos daquilo, né? Ponto 3, então. Agora o ponto 3 e o 4, 3 é as bênçãos prometidas a Israel, e depois o ponto 4 sobre as maldições. As maldições sobre Israel. Então aqui a lição começa dizendo, que existem algumas listas, Levítico 26, Deuteronômio 28, e essas listas também, tem mais uma lista em Deuteronômio 7, exemplos de benefícios de Deus, que Deus concederia aos que se mantivessem fiéis aos mandamentos, e também uma lista de males que o Senhor traria sobre os que quebrassem a aliança. Mais uma vez, isso aqui está relacionado a um contexto social, econômico, histórico, a um período. Então não é para a gente olhar aqui e falar, não, aí, tá vendo? Eu sou cristão, então eu sou cabeça, não vou ser cauda. E aí a gente pegar essa lista aqui, e gritar para... Tem um sentido que a gente vai estudar agora, acredito que nós já sabemos um pouco, mas tem um sentido. E esse sentido é aquela ideia de que o povo de Deus, ele tinha que ser reconhecido. Então ele era um povo rico, ele era um povo que vencia as batalhas, era um povo que tinha essas bênçãos todas aqui. E aí ele era reconhecido como o povo de Deus diante dos outros povos. É mais ou menos nessa linha aqui que nós levantamos esse tópico. Então, basicamente aqui, primeiro é demonstrar o poder de Deus, a autoridade do Senhor sobre todas as coisas. Deus é poderoso. Olha o que Ele pode fazer com o seu povo. Como Ele pode abençoar o seu povo.
Mostrar também que nós dependemos de Deus. Não é o povo forte, porque aquele povo, se abandonasse a Deus, se afastasse de Deus, ele perdia tudo aquilo. Então eles não eram os bons, os ricos, os fortes. Tanto que a gente vê várias vezes, né, na história do povo de Israel, um povo perdendo batalhas, até o cativeiro demonstra esse afastamento de Deus. As promessas aqui em Deuteronômio, elas são eco da promessa de Abraão. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Também Deuteronômio 7,13 traz essa menção de Moisés. Ele, o Senhor, né, te amará e te abençoará e te fará multiplicar. Então Israel teria essa bênção. Bênção relacionada ao tempo deles, atividades urbanas, atividades rurais, é que nós falamos, né? O Senhor prometeu abençoá-los nas guerras, dar vitória a eles quando as batalhas acontecessem, e a bênção do Senhor seria essa característica distinta do povo de Deus. Os povos, olha de novo o que eu disse, os povos reconheceriam o vínculo de Israel com o Senhor. Então, o mais importante aqui não são os benefícios, mas é demonstrar e perceber essa relação de vínculo, de amor que eles tinham com o Senhor. Já adiantando, irmãos, hoje, nos dias de hoje, isso também naquela época, né, é mais visto em relação a nós somos identificados pela nossa santidade, pela nossa vida, por sermos parecidos com Jesus. Hoje o cristão ele não é reconhecido porque ele é mais rico do que o outro, ou porque ele sabe mais alguma coisa do que o outro, ou porque ele prevalece sobre o outro. Mas como nós somos reconhecidos como cristãos na sociedade? Sendo rico, sendo pobre, sendo culto, inculto? Pela nossa fidelidade, pelo nosso amor, pelo nosso trato, né? Pela palavra que nós anunciamos e vivemos. Desde aquela época, o mais importante também era essa relação. Olha aqui, nessa passagem, eu separei Deuteronômio 28, 9 e 10. Versículo 9: o Senhor te constituirá para si um povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor, teu Deus, e andares nos seus caminhos. Então a santidade já naquela época era evidência. Não é só porque eles são ricos, eles têm poderosos. Isso era parte do pacote inteiro, né? Você está com Deus, você é abençoado, você está junto de Deus. Naquela época lá era esse povo que conquistou a terra, que vencia as batalhas. Versículo 10: e todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão medo de ti. Verão que és chamado pelo nome do Senhor. Mas o que diz o versículo 9? Um povo santo, que guarda os mandamentos, que anda nos caminhos. Esse povo é que seria visto. Então, já naquela época, a ênfase não estava nessa lista aqui de bênçãos, né? Seja o dinheiro, seja as coisas. Foi algo que aconteceu e confirmava também a bênção de Deus. Mas não é só isso, né? A comunhão com Deus é abençoadora. E por isso nós somos assim, abençoados, guardados por Deus. Levíticos 26, 11 e 12. Porei o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma não vos aborrecerá. Andarei entre vós, e serei vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Comunhão, a ênfase é a comunhão. Estaremos em comunhão com Deus, né? Essa comunhão que é mais importante vista aqui. A lição aqui agora traz até Jesus. O chamado de Jesus a seus discípulos é: segue-me. Se alguém me ama, guardará a minha palavra,
e meu Pai o amará, e viveremos para Ele, e faremos nele morada. Repare que está uma bênção aqui, há uma promessa aqui, mas a ênfase não é a promessa, a ênfase é que se eu sou aquele que segue Jesus, eu sou aquele que será abençoado. Jesus não disse, vou para junto do Pai, na minha casa há muitas moradas, vou preparar-vos lugar para onde estou, vocês estarão também. Não tem bênção maior que essa, né, gente? A promessa de céus, de salvação, de vida eterna. Pense se a gente pudesse escolher, né? O que você quer? Você quer um carro novo, uma casa, ser o presidente dos Estados Unidos, tal? Ou você quer a vida eterna? Você quer, quando você morrer, certeza que você vai ressuscitar? Tem dúvida, né? Posso viver debaixo de um pé de bananeira ali, numa barraca, né? Com água e sal, desde que eu tenha essa certeza. Então, a ideia da bênção está enfatizada. Lembra que eu disse no começo que o povo de Israel, essas histórias bíblicas, elas trazem muito essa figura dos céus. Da mesma forma que tinha um sacrifício, que é a figura de Jesus que já veio. O povo abençoado, rico, ganhando as batalhas, é uma figura de estar nos céus, onde não há mais de derrota, onde não há mais pobreza, onde não há mais choro, onde não há mais nada. Mas a base, a ênfase sempre é crer nos mandamentos, seguir os mandamentos. A ênfase sempre é essa comunhão. Essa mensagem, essa lição, fala muito sobre essa comunhão de Deus, a bênção de Deus sobre as gerações, um Deus que não desiste de um povo. E aí nós somos motivados a acreditar, né, que mesmo embora sejamos pecadores, muitas vezes nos afastamos de Deus, se nós nos comprometermos com Deus, se nós confessarmos os nossos pecados, nós andarmos na palavra, nós estaremos do lado do Senhor, teremos essa união com Deus, andaremos com o Senhor. O Senhor será o nosso Deus e nós seremos o seu povo. Segue-me. Se alguém me ama, guarda a minha palavra, segue, Pai o amará e nós viveremos juntos. Hoje não é uma lista de exemplos de bênçãos como essa, mas que nossa união com Cristo nos concede, né? Mas sabemos que somos abençoados por toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestes, Efésios 1:3. E temos experimentado de inumeráveis formas o cuidado de Deus para com o seu povo. Certo? Vamos passar para o próximo. 4. Maldições sobre Israel. Deuteronômio 28, de 15 a 68. Se Israel se desviasse das leis do Senhor e servisse a outros deuses, estaria fora do alcance das bênçãos divinas. Então aqui fala, né, no comecinho aqui em Deuteronômio 28, 16 a 18, é a mesma coisa de Deuteronômio 28, 1 a 3, só que o inverso, né? Deuteronômio 28, 16 a 18. Maldito serás na tua cidade, maldito serás no campo, maldito o teu cesto e a tua amassadeira, maldito o fruto de teu ventre e o fruto da tua terra, e as suas crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Maldito serás ao entrares, maldito serás ao saíres. É totalmente o contrário aqui, né, do que nós temos aqui nos versos iniciais. Versículo 3, bendito serás tu na cidade, bendito serás no campo. Tem que ficar evidente, irmãos, se nós estamos com Deus, nós somos abençoados. Se nós nos afastamos de Deus, nós perdemos tudo.
Não há meio termo, né? Às vezes a gente parece que quer viver num meio termo. Estou mais ou menos com Deus, estou mais ou menos no mundo, ou eu vivo aí nos meios caminhos. Não existe meio caminho. E nós percebemos que a lista aqui, como já falamos, é muito mais longa do que a lista de bênçãos. E aqui, separei para nós aqui essa frase, o fato é que o seu amor cuida de nós diante de todos esses males que poderiam nos atingir. Ou seja, isso não deve nos fazer pensar que a ira de Deus é maior do que o seu amor. Mas a gente deve olhar para essa lista enorme de maldições e pensar como o amor de Deus é grande para comigo. Porque é o contrário. Se não está acontecendo, né, é porque eu estou sendo poupado disso. E aí temos a lista enorme. Mais uma vez demonstra o amor de Deus. A gente nem para pensar, né, irmãos, o quanto de coisas ruins que poderiam estar acontecendo conosco hoje se a gente não tivesse a presença de Deus. Às vezes a gente reclama de alguns problemas, de algumas coisas que nós estamos vivendo, mas para um pouquinho e analisa uma família que vive totalmente sem Deus, pessoas que estão aí nesse mundo totalmente perdidas, o quanto de maldição tem sobre essas vidas, porque não estão com Deus. E aí a gente olha para a nossa vida e fala, nossa, quanto eu sou abençoado por não estar daquela forma. E não é porque eu sou melhor do que aquela pessoa, mas porque Deus me amou com sua graça e eu sigo Jesus. E eu seguindo Jesus, eu sou abençoado. E muitas maldições não vêm sobre a minha vida, porque eu estou seguindo Jesus. A outra frase aqui. Nessa relação podemos ver quão variadas são as aflições do homem caído e de quantas situações o Senhor virá. O Senhor livra o justo. E mais uma vez aqui, é uma questão da gente ver que isso é colocado como sinais e maravilhas, ou seja, aí entra na questão de ser um testemunho, aqui um testemunho no sentido contrário, né? Você vê e aquilo é um alerta para você. Olha, se você não seguir a Deus, o que pode acontecer? É um alerta para que você seja alguém que queira buscar mais a Deus. Chamando a atenção do povo, a disciplina. Então isso nos chama a atenção. Visa o aproveitamento. Lembra que a gente falou lá no monte, lá as pessoas falando sobre quais eram as maldições? É um alerta para que aquelas pessoas não fizessem aquilo de errado. Agora a gente vê uma lista de maldições, é um alerta para que a gente não faça isso. Só que muitas vezes a gente tem um alerta e simplesmente não se preocupa. Antigamente, propaganda de cigarro era algo que mostrava que a pessoa era o máximo, né? Hoje, o que tem na carteira de cigarro lá? Uma foto de alguém com câncer, morrendo. É um alerta, né? Mas tem gente que não está nem aí com alerta. Às vezes nós somos assim, mas o alerta, ele serve sim, irmãos. Quando a gente vai fazer alguma coisa, o Senhor fala, olha, se você fizer isso, você pode perder isso, você pode causar esse transtorno, como diz na sua família, você pode causar esse transtorno na sua igreja, então não faça. As maldições, elas não são para a gente simplesmente dizer, mas como que Deus age com ira? Não, para mostrar a bênção de Deus sobre nós e para nos alertar que nós não devemos andar nesses caminhos. Aqui um exemplo de Jesus também, né, mostrando os ais que Jesus apresentou contra as cidades que não deram ouvidos à sua pregação, nem se arrependeram, mostrando que esse castigo existe. Para aquelas pessoas haveria o castigo deles serem expulsos da terra, espalhados entre as nações, eles se tornariam escravos. Então eles deveriam ter aquilo como mais
um reforço para eles seguirem a Deus. É claro que, irmãos, nós seguimos a Deus por amor, né? Não é, eu estou com medo de ir para o inferno, então eu vou na igreja, não. Mas os alertas são importantes, sim. É uma lembrança para nós. Nós temos que falar deles também. É igual aquela história, né? Você vai pregar para uma pessoa, vamos para a igreja, Deus é amor. Ela não pode pregar, vamos para a igreja, Deus é amor. Mas Deus é justiça, se você continuar no seu pecado, você vai perecer. Nós temos que pregar incompleto, né? Pregar completo. As duas coisas nos movem a servir a Deus, sim. Nós precisamos ouvi-lo. Esse versículo é para a gente ler na conclusão, ainda não chegamos no finalzinho, estamos quase. A condição daqueles que rejeitavam os caminhos de Deus naquela época, acabei de dizer que seria serem expulsos da terra e até mesmo viver com os escravos. Aqui a lição termina nesse ponto dizendo: maior ainda será a condição daqueles que rejeitam o evangelho, serão lançados nas trevas, onde há choro e ranger de dentes. Serão atormentados dia e noite por toda a eternidade no lago de fogo e enxofre. Essa preocupação, né, que a maior maldição está por vir para aqueles que não seguem, para aqueles que não confessam Jesus como Senhor. Mas aqui na conclusão nós vemos que graças a Deus, né, Paulo diz: desventurado o homem que sou, Romanos 7, 24 a 25. Graças a Deus por Jesus Cristo, porque se eu olhar para mim mesmo, eu estou perdido. Então Moisés estava terminando seu ministério, concluindo. Moisés estava terminando seu ministério, Israel continuaria sua caminhada na aliança de Deus. Eles deveriam solenemente se comprometer com a lei e reconhecer e desejar a justa disciplina do Senhor contra o pecado no meio do seu povo. Foram instruídos, ensinados sobre as preciosas bênçãos que a comunhão com Deus promove e sobre as terríveis maldições que ela nos livra. Assim foram estimulados a obedecer ao Senhor e alertados para não descuidarem de atentar para os caminhos do Senhor. E hoje, hoje nós também devemos reconhecer o nosso pecado, lembrando que Jesus pagou, morreu na cruz para nos libertar desse pecado, e graças a Deus nós temos redenção. Graças a Deus, a bênção de Deus ainda continua conosco. E Deus é quem efetua em nós também o desejo, da gente continuar. A certeza dessa salvação, dessa bênção, não nos afasta do Evangelho, mas nos aproxima do Evangelho. Nos leva ao desejo de seguir Jesus. Isso que essa lição, então, quer trazer para nós, meus. A aplicação aqui, faça um compromisso com Deus. Compromisso público com a palavra. Compromisso com a disciplina, a exortação de Deus. Tendo um coração que busque mais a Deus, busque seguir mais a Deus. A gente sempre fala, dessa pandemia, o que ela veio para ajudar e para atrapalhar no sentido da fé das pessoas. Ela veio para as duas coisas. Muitos puderam perceber a necessidade de buscar mais a Deus, de ter contato com as dificuldades, com o sofrimento, mas muitos usaram como desculpa, pandemia, não vou mais na igreja, não vou mais servir, não precisa disso, não. E o que nós temos aprendido em relação aos nossos dias, sobre o que acontece conosco? Deuteronômio 26, 16, que nós lemos no início. Hoje, o Senhor teu Deus te manda
cumprir estes estatutos e juízos. Guarda-os, pois, e cumpre-os de todo o teu coração e de toda a tua alma. Acho que dá para resumir, né, a lição inteira nesse versículo. Deuteronômio 26:16. Hoje o Senhor teu Deus te manda cumprir estes mandamentos e juízos. Guarda-os, pois, e cumpre-os de todo o teu coração, de toda a tua alma. Deus assim nos abençoe.